dia, boa tarde, boa noite, se você estiver assistindo essa live em outro horário. Seja muito bem-vindo. Eu sou Juliana, terapeuta naturopata, estudante de medicina Ayurveda, e vim aqui compartilhar uma experiência que eu tô tendo e que vocês me pediram para compartilhar, que é sobre meditação. Então eu vou colocar aqui nos comentários e fixar só para vocês saberem o que a gente vai falar nessa live, quem for entrando. É, e aí vocês já vão ficando inteirados aí do que vai rolar. Bom, eu tenho lido um livro e compartilhado aqui com vocês, principalmente nos stories, alguns trechos. E o livro se chama Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do autor Joe Dispenza. Nesse livro ele explica muito sobre o porquê que é tão difícil a gente conseguir mudar hábitos, padrões que a gente já tem, mesmo sabendo que eles não são bons e que eles não contribuem para a gente adquirir aquilo que a gente deseja para nossa vida. Então, nesse livro, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, o autor divide em 3 partes, e aí ele explica pela fisiologia do corpo o que é que acontece quando a gente faz uma determinada ação ou uma determinada situação acontece e a gente sente, né? Tem emoções, sentimentos em relação àquilo e como que esses sentimentos, essas emoções que estão atreladas àquela ação reverberam no nosso corpo, mudam a química do nosso corpo e faz com que esse corpo fique praticamente viciado nisso, né? Então, se você passou por uma experiência e aí sentiu, né, teve aquela emoção, aquele sentimento, você automaticamente muda a forma como as células reagem, o cérebro reage, e aí a química do corpo fica alterada. E esse corpo vai ficando meio que viciado nesse padrão, né? E aí você quer mudar num outro momento, mas você volta para aquele padrão porque o corpo meio que pede por aquilo. Mesmo que você conscientemente, que a mente saiba que não, que aquilo não é legal. Tipo, quero me alimentar de forma saudável, mas eu sempre me alimento com alimentos que eu sei que não fazem bem para mim. E aí é muito difícil, porque nesse caso do alimento ainda tem outras questões envolvidas, né? Mas o corpo meio que viciou nisso, né? A gente pode usar um exemplo da atividade física, né? Eu quero fazer muita atividade física, mas não consigo. Qualquer outro, né, tipo de padrão ou de atitude que você tem. Ah, eu quero estudar esse assunto, me profissionalizar por tanto tempo, mas eu não consigo. Toda vez que eu penso em fazer, ou que eu me programo para fazer, outra coisa acontece, ou eu acabo colocando outra coisa no lugar. Então, assim, tem uma química no corpo que muitas vezes não corresponde com a mente, né? Então, racionalmente a gente sabe o que a gente precisa fazer, mas o corpo pede por aquilo que ele já está acostumado. E aí, então, esse autor explica como que isso funciona. Eu resumi assim, porque ele dá, né, detalhes de pesquisas e tudo que ele já fez. Bom dia, Evê, bora fazer meditação? E aí ele explica como isso funciona e aí vai dar, então, ao longo do livro, os passos para que a gente consiga fazer ações para mudar isso, né? Para ter consciência dos padrões que a gente quer mudar e conseguir alterar, para a gente conseguir alinhar a mente com o corpo, aquilo que a gente sabe que é ideal, que a gente gostaria para
para que a gente consiga, né, na mente racional, mandar isso para o corpo e os dois trabalharem na mesma frequência, vou colocar assim, né, na mesma ideia, para que você consiga concretizar, materializar isso. Então, o livro, falei para vocês que é dividido em 3 partes. Na segunda parte, na primeira parte ele explica o que acontece, por que é tão difícil. Na segunda parte ele vai explicando como que a gente pode fazer isso. E na terceira parte ele dá a prática, que é uma meditação. Então, com a meditação a gente consegue tirar a mente, né, o nosso estado de ser do externo e muito frequentemente a gente tem um estado mental que ele chama de beta. Eu vou ler aqui alguns trechos para vocês entenderem. Que ele chama de beta, ondas que a gente, cerebrais que a gente produz o tempo todo ali, que são muito agitadas e que frequentemente estão ligadas àquele estado de luta ou fuga, né? Estado de estresse. Isso faz com que o corpo também sofra, né? Por conta desses pensamentos agitados. E aí a ideia é que a gente consiga diminuir essa frequência, né, da mente, trazer a mente para um outro estado mais tranquilo, para que o corpo também reaja a esse estímulo, e aí você consegue tirar o foco do externo e focar para o interno, e aí mudando aos pouquinhos essa química do corpo. Então, na terceira parte, ele dá um passo a passo, são 4 semanas de meditação, e aí cada semana a gente vai fazer um passo dessa meditação até que no final a gente consiga juntar todos eles, né, e tá fazendo isso tudo. E ele explica de uma forma que qualquer pessoa consiga fazer, mesmo quem nunca fez meditação, quem não tem hábito, não tem prática. Então ele vai explicando, dando os passos para que as pessoas consigam fazer sem problema. E aí a primeira semana a gente vai praticamente repetir a mesma coisa. A gente vai fazer a mesma coisa todos os dias, durante 7 dias. Na segunda semana a gente vai repetir o processo da primeira e acrescentar a segunda. Na terceira a gente vai acrescentar mais um passo. E na quarta a gente vai fazer a meditação completa. Então essa é a ideia. E na primeira semana, o que o autor traz pra gente é uma forma de... Ai, gente, tá barulho agora. Eu tô usando o microfone para filtrar, mas tem uma pessoa que tá chegando aqui com o carro. Espero que não esteja atrapalhando. Mas na primeira semana, ele sugere pra gente começar com uma meditação que ele chama de indução. Indução, ele dá duas possibilidades, né? Uma delas é a indução pelas partes do corpo, e a outra a gente pode, né, visualizar, mentalizar uma imersão em água. Então tem pessoas que às vezes, ao invés de focar nas partes do corpo que a gente está sentindo, né, em cada parte do corpo, a gente vai trazer a consciência, né, para cada partezinha, a gente pode mentalizar uma água entrando pelo ambiente que a gente está, e ela ir subindo, né? Então tocando os pés e subindo até a cabeça. Eu vou fazer a mentalização, a indução das partes do corpo, e aí vocês podem ir seguindo junto comigo. Eu vou fechar os olhos, vou tentar colocar uma musiquinha aqui. Antes disso eu vou dar uma lida para vocês do que ele fala, né, sobre essa indução. E vou fechar os olhos e vou falando no que eu estou prestando atenção para focar, e aí vocês podem ir seguindo, vai ficar como se fosse uma meditação guiada, tá? Eu não sou expert em meditação, já tenho o hábito de fazer meditação, tive a oportunidade também de fazer um trabalho voluntário num centro budista e ficar uma semana, né, em meditação, e aí lá eles ensinam algumas técnicas. Existem várias formas de meditar. Então eu vou somente seguir aqui o que está sendo sugerido no livro, e já que eu ia fazer
essa proposta, né, para mim aqui. Eu decidi então perguntar se vocês queriam, né, que eu compartilhasse, de repente outras pessoas também podem se beneficiar desse tipo de prática, né, mesmo quem nunca fez, então. Mas assim, existem aplicativos de meditação, tem um que eu utilizo que chama Insight Timer. Se vocês quiserem, depois me mandem um direct, eu mando o nome para vocês direitinho. Existem muitas técnicas, como eu falei. Na internet vocês conseguem também pegar meditações guiadas, então fiquem à vontade, pratiquem, né, se vocês se interessarem e quiserem. E essa que eu vou trazer especificamente do livro aqui para cumprir esse propósito da gente começar a mudar o hábito de ser quem a gente é, né? Para a gente se tornar aquilo que a gente gostaria de ser. Bom, eu vou então ler a primeira parte aqui que ele fala sobre a indução pelas partes do corpo e ele explica como é que funciona, tá? E aí eu não vou estar olhando para vocês aqui, eu vou estar olhando para o computador, então só para vocês saberem, mas estou por aqui. Então aqui, essa técnica de indução, a princípio pode parecer contraditória, focar a atenção em seu corpo e no seu ambiente, ao invés, né, da parte interna. Mas esses são dois dos três grandes que é preciso superar. Então ele descreve no livro que a gente precisa superar o tempo, que a gente fica super preocupado com o tempo, a mente e o corpo, né? Então a gente vai focar a atenção o tempo, o corpo e o ambiente. Então a gente vai focar no corpo e no ambiente aqui. Então esses são os três grandes que é preciso superar, mas neste caso você está no controle de seus pensamentos sobre eles. Porque frequentemente a gente é afetado, né, pelo externo sem ter consciência disso. Então agora a gente vai se colocar numa situação que a gente está no controle. Por que é desejável focar no corpo, então? Lembre-se de que ele, né, o corpo e a mente subconsciente se fundiram. Assim, quando ficamos agudamente cientes do corpo e das sensações relacionadas a ele, entramos na mente subconsciente. Estamos naquele sistema operacional que menciono com frequência. A indução é uma ferramenta que pode ser utilizada para entrar nesse sistema. O cerebelo, né, uma parte aqui do cérebro, desempenha um papel na propriocepção, que é a percepção de como o nosso corpo está no espaço, como que a gente está posicionado. Portanto, nessa indução, como repousa a sua percepção em diferentes partes do seu corpo, no espaço e no espaço em torno do seu corpo, no espaço que ele está ocupando, você utiliza o cerebelo para executar essa função. Deixa eu tomar um gole de água aqui. E como o cerebelo abriga a mente subconsciente, então no cerebelo que está a mente subconsciente aí, perdi, gente, aqui. Tá. Ao colocar sua consciência no local em que o seu corpo está orientado no espaço, você acessa sua mente subconsciente e dribla seu cérebro pensante. Além disso, a indução desliga as funções da mente analítica, que fica lá refletindo, né, analisando tudo, forçando a entrada no modo perceber e sentir. Os sentimentos são a linguagem do corpo, que por sua vez é a mente subconsciente, de modo que a indução permite que você utilize a linguagem natural do corpo para interpretar e mudar a linguagem do sistema operacional. Em outras palavras, se você sentisse ou colocasse a atenção em aspectos diferentes do seu corpo, pensaria menos. Os pensamentos analíticos oscilariam menos do passado para o futuro, que é onde a gente geralmente fica, né? O que eu não fiz, o que eu preciso fazer, ao invés de focar no presente. E você ampliaria mais o foco para abranger um escopo muito diferente. Não estreitamente obsessivo, mas sim criativo e aberto, e migraria então das ondas beta
que eu comentei com vocês, para alfa. E tudo isso acontece quando você migra daquela faixa estreita de atenção para um foco expandido no corpo e no espaço que o circunda. Os budistas referem-se a isso como foco aberto, ocorrendo quando ondas cerebrais ficam naturalmente ordenadas e sincronizadas. O foco aberto produz um novo e poderoso sinal coerente que possibilita as partes do cérebro que não estavam se comunicando com outras partes a fazê-lo. Então, a gente vai organizar a estrutura do nosso cérebro aqui. Isso permite a você produzir um sinal extremamente coerente. E, embora seja possível medir isso com uma varredura do seu cérebro, o mais importante é que você possa sentir a diferença na clareza e no foco de seus pensamentos, intenções e sentimentos. Bom dia para quem está chegando. Bom dia, Angélica. Bora meditar? E aí, como é que a gente vai fazer, então, essa meditação que ele chama de indução pelas partes do corpo? Então, especificamente, a gente vai focar na localização e orientação do nosso corpo no espaço. Ele dá um exemplo aqui. Então, pensa na localização da sua cabeça. Você vai trazer consciência para a cabeça, porque a gente tem cabeça, a gente tem mão, a gente tem braço, mas a gente não está sentindo essas partes todo o tempo, né? Então, a meditação é focar e sentir essas partes do corpo. Então, começando pelo topo, descendo gradualmente, à medida que a indução vai progredindo, né, de uma parte para outra, a gente vai sentindo essas partes e ficando consciente do espaço que ela ocupa. Perceba também a densidade, né? Então, se ela é densa, você vai focar a sua atenção né, dessa forma, percebendo todas as características que as partes do corpo têm ali. O peso, né, a massa, volume do espaço. Então, ao focar a atenção no couro cabeludo, depois no nariz, depois nas orelhas, a gente vai descendo até focar na planta dos pés. Você notará algumas mudanças. Esse movimento de uma parte para outra e a ênfase nos espaços, dentro dos espaços, é a chave do processo. A seguir, fique ciente da área em formato de lágrima que circunda seu corpo e do espaço que ela ocupa. Então, primeiro a gente começa pelo corpo, depois a gente vai tentando sentir o espaço onde a gente está. Muito importante, quando a gente for fazer uma meditação, a gente reservar um ambiente que seja calmo, tranquilo, que não tenha ninguém que possa interferir, né? Não tem nenhum bichinho que vai ali te atrapalhar. Se você tiver com vontade de fazer xixi, vai fazer xixi. Se você tiver com fome, come antes, para que isso não atrapalhe o processo. Porque daí você começa a focar e começa a lembrar de coisas que você tem que fazer, aí começa a te dar vontade de fazer xixi, começa a te dar fome, aí o estômago começa a roncar e você tira o foco, né, do que você tem que focar. Então, a ideia é que a gente tenha um espaço próprio para isso, um horário de preferência, ele sugere ou pela manhã ou à noite, então um horário fixo para essas meditações. Que mais? E um ambiente confortável, né? Então a gente precisa de um ambiente tranquilo, silencioso, confortável, um espaço aí e ter condições, né, de focar por alguns minutos naquilo sem que outras coisas atrapalhem. Basicamente isso. Bom, quando você conseguir sentir a área do espaço em torno do seu corpo, a sua atenção não vai mais estar no seu corpo. Agora você não vai mais ser o corpo. Então, sua atenção não está mais no seu corpo. Ih, tô repetindo aqui. E é assim que você se torna menos corpo e mais mente. Menos partícula e mais energia, né? Menos área concreta, né? E mais energia. E, finalmente, fique ciente da área que o recinto em que você está ocupa no espaço. Sinta o volume que ele preenche. Quando você atinge esse ponto, o cérebro começa a alterar os seus padrões desordenados de onda para padrões mais equilibrados e ordenados. Bom, eu acho que é isso que eu queria trazer como introdução. Então, amanhã, quando a gente for fazer essa meditação, eu só vou entrar, vai ser mais rápido, né? Então, eu só vou entrar
e a gente já vai começar a meditação. É para durar em torno de 10, 15 minutinhos aí. E aí, para quem for pegando depois, pode acessar as lives, né, na sequência certinho para entender. Certo, então bora, vou começar aqui, vou colocar uma música. Tentem se sentar de uma forma que, quando vocês forem fazer, né, quem for fazer agora, perfeito, quem for fazer em outro momento, tentem sempre encontrar uma posição que vocês fiquem confortáveis, para que o corpo não comece a incomodar e fazer você sair desse lugar, porque para quem, principalmente para quem não fez, é desconfortável, você fica o tempo todo, a mente fica oscilando, a gente vai trazer, né, o foco dela para as partes do corpo. E aí, se tá desconfortável, ela vai focar naquilo que tá nas costas que tá doendo, ou né, se esse assento é muito duro. Então, a ideia é que o corpo esteja num espaço que seja confortável, mas não tão confortável ao ponto de você pegar no sono, né? Então, não é ideal fazer meditação na cama, por exemplo. Salvo algumas meditações que aí a gente vai trabalhar com o subconsciente, se você dormir não tem problema, mas aquelas que você precisa estar consciente ali não é ideal fazer na cama, porque a gente tem, né, a associação de que cama é um lugar para a gente dormir. E aí, se você deita para fazer, né, uma meditação, o seu corpo vai entender que é momento de dormir e você não vai conseguir. Então, o ideal é que você esteja num lugar confortável, uma posição confortável, de preferência com as costas bem apoiadas. Para quem já faz meditação e gosta de sentar naquela posição de Buda, com as pernas cruzadas, né, no chão, fique à vontade. Vocês podem escolher. Então, o ideal é que seja as costas bem apoiadas e os pés também, né? E aí vocês vão tentar ficar o mais imóvel possível para que vocês tirem o foco do corpo, do lugar, do ambiente nesse primeiro momento. Alguma dúvida? Quem tá aí, tá acompanhando? Quem for fazer? Se tiver, vocês vão mandando aí. Eu vou colocar então a música e aí a gente já começa. Então, fechar, desligar aqui. Ah, vou desligar, gente, porque eu prefiro um lugar mais escuro. Deixa eu só ver se não tá muito alto. Música também, assim, se vocês podem utilizar, eu gosto, né, da música, não precisa, mas se vocês quiserem utilizar. E aí eu vou fazer aqui, vou falar, né, em voz alta, no que eu tô focando, né, para vocês fazerem aí quando quiserem. E aí, se vocês se sentirem confortáveis, vocês mesmos podem fazer repetindo esses passos mentalmente, porque a ideia é que a gente não fale, né? Eu vou falar para a gente poder ter aqui o exemplo para vocês poderem seguir, mas a ideia é que você faça isso de forma mental mesmo. Então vamos lá. Acho que deve dar para ouvir, né? Então vamos sentando de uma forma confortável. Eu gosto sempre de fechar os olhos e começar a focar na respiração. Então a gente presta atenção na forma que o ar entra pelas narinas, no aspecto desse ar, se ele é mais frio, se ele é mais quente, se ele seca as narinas quando ele passa por elas, se você consegue sentir esse ar passando por trás da sua garganta. Presta atenção na forma como ele sai de dentro do seu corpo. Se ele sai mais úmido, mais quente.
Perceba como é que esse ar entra e sai e qual é o movimento que seu corpo faz e está fazendo o tempo todo, automaticamente, sem você perceber. Perceba os pulmões se enchendo ao inspirar, se elevando o peito, o movimento da barriga. Inspira profundamente e expira, esvaziando todo o seu corpo. Perceba como os pulmões, o peito vai baixando. O movimento da barriga que vai murchando, vai entrando para dentro. E como o corpo se expande, o tronco, a barriga se expande quando o ar entra. E a gente oxigena todo o corpo. Faça algumas respirações, percebendo esses aspectos do ar, do corpo. E agora leve a sua atenção para o couro cabeludo. Então sinta o formato da sua cabeça, o topo, as laterais, a parte da nuca, de trás da cabeça. Sinta a densidade, o cabelo. Preste atenção nessa parte do seu corpo. Na sensação que ela te causa. E vá descendo para a testa, levando sua atenção para essa parte. Perceba se ela está tensa. Tenta sentir a temperatura, o aspecto, a densidade dessa parte. Tenta perceber se essa pele está mais ressecada, o contato dessa parte do corpo com o ar. Se ela está fria, se está quente. E aí então a gente desce para as sobrancelhas, sentindo essa parte do nosso corpo. Focando a atenção na sensação dessas sobrancelhas. Vamos para os olhos. Perceba se você está com eles suavemente fechados, se eles estão pesados, se eles estão trêmulos, se você sente facilidade, dificuldade de ficar com os olhos fechados, se você sente vontade de abrir os olhos.
Perceba a pálpebra. Tente eliminar qualquer linha de tensão. Se estiver fechando os olhos com muita intensidade, tente suavizar esses olhos, a pálpebra. E a gente vai descendo para o nariz e as bochechas, percebendo a pele que cobre, o nosso rosto, o nariz, sentindo nossas bochechas, sentindo nosso rosto todo, o queixo, a área em volta dos lábios. Sinta se há um leve formigamento no rosto. Se você sente ele pesado, o aspecto da pele. Sinta também as orelhas. Qual a sensação que elas trazem para o seu corpo? Tente perceber o formato, o tamanho, o aspecto, temperatura, se elas estão com as pontinhas mais frias, mais quentes. Perceba a sua boca, os seus lábios, se estão mais ressecados, se estão mais hidratados. Sinta a língua dentro da boca, a arcada dentária. Se você está fechando a boca com muita tensão, muita força, se você consegue descansar, repousar essa língua atrás da parte superior da arcada. Se o seu maxilar está relaxado, e se não tiver, deixe ir toda a tensão. Relaxe, solte. E agora a gente vai descendo para o pescoço, prestando atenção se há alguma tensão, e vai liberando, relaxando, prestando atenção na garganta, se ela está seca, irritada, arranhada, se tem muco. Tente sentir como que está essa garganta. E vá descendo, focando agora nos ombros. Perceba se eles estão tensos, doloridos. Se você está, de repente, carregando o mundo sobre os ombros. Se eles estão pesados. Se você tem levado os ombros muito para cima, se eles estão muito próximos da orelha, se você consegue relaxar essa parte, deixe ir toda a tensão.
e fique com aquilo que é. E aí a gente vai descendo para os braços, sinta o peso, a densidade dos seus braços, a superfície que ele toca, se estiver tocando algo, a temperatura da sua pele, os pelos. Vá sentindo suas características. Cotovelos, punho, antebraço, bíceps, tríceps. Perceba se eles estão completamente relaxados, largados, pesados. Simplesmente solte. Deixe seus braços bem soltos, pesados, largados, como se fosse um pano molhado, jogado. Leve atenção para os dedos, para o dedo mindinho. Sinta a superfície que ele toca, se estiver tocando algo. Temperatura, o aspecto. E vá passando a consciência por cada dedo da mão. O anelar. Se você estiver usando algum anel, a sensação que esse anel causa na pele, se ele te aperta, se ele tem uma temperatura. Sinta as unhas, a dobra de cada dedo, bem como a palma da mão, a parte de cima da sua mão, a pele. E a gente faz a mesma coisa com o dedo médio. Sinta esse dedo da sua mão, o aspecto, a superfície que ele toca, as unhas. E assim que tiver tomado consciência desse dedo como um todo e a sensação que ele causa, passe então a sua consciência para o dedo indicador. Sinta seu dedo indicador, onde ele toca, o aspecto, textura, temperatura, se há alguma tensão. E passe então a sua atenção para o dedo, para o dedão. Sinta se os dedos estão relaxados, pesados, se a mão está trêmula, tensa. Se indica sinais que esse corpo está ansioso, que não consegue relaxar, não consegue parar. Você tem dificuldade de soltar esse controle, de largar. Perceba o seu corpo, os sinais que ele te dá, a sensação que ele te causa. E agora a gente volta a atenção para o nosso peito, coração, essa região do cardíaco, o movimento que ele faz ao respirar, o tronco, as costas, se há alguma dor,
Vá descendo então a atenção para o seu abdômen, a lateral do seu corpo. Tente sentir a roupa, o toque da roupa sobre a pele, o aspecto que ela tem, se algo te aperta. Perceba o encosto das costas, temperatura, o aspecto característico, se é macio, se é duro, áspero. Vá descendo então para sua pelve, quadril, seu órgão sexual, as nádegas, o apoio em que você está, tem algum peso, sinta a textura da roupa, da superfície onde você está sentado, apoiado. E vá soltando, liberando uma tensão, descendo a sua atenção então pelas coxas, parte interna. Sinta essa parte interna dessas coxas, a parte de cima, dos lados, até o joelho, o aspecto do joelho. Vá sentindo a sensação que ele te causa, a temperatura do ar que toca a pele. Vá descendo então a sua atenção pelas panturrilhas, a canela, a batata da perna. Sinta a pele, a densidade, o peso, a massa. Foque ali a sua atenção por alguns instantes e desça para os tornozelos. Sinta se há alguma dor, algum incômodo. Desça então para os pés, a planta dos pés. Os dedos. Vá sentindo então cada dedinho do seu pé. Onde cada dedo está posicionado, qual que é a superfície que ele está tocando, a densidade. E agora perceba o seu entorno, o contorno onde o seu corpo se encontra, o ambiente. Tente sentir a energia em volta, a temperatura. Perceba com os olhos fechados o lugar onde você está. Você consegue sentir o que há na frente, ao redor, atrás. Visualizar esse lugar. Sentir a sensação que esse lugar te causa. Se é um lugar agradável, tranquilo, se te deixa calmo.
Se te deixa agitado, tente perceber com os olhos fechados a claridade desse lugar, o ar que circula dentro desse espaço. Perceba se há ruídos, barulhos. Tente perceber o chão, os objetos, com os olhos fechados, visualizar essa energia, isso tudo. A sensação que esse lugar te causa no corpo, onde esse corpo está posicionado. Se é um lugar denso, se você sente uma densidade no ar, uma leveza. E assim que tiver percebido todo o seu corpo, o espaço em que ele ocupa, aos pouquinhos, vá voltando a sua atenção para o seu corpo e agora vá mexendo devagarinho os dedos dos pés, das mãos, despertando esse corpo do estado em que ele estava. Vá mexendo os tornozelos, devagar, a batata da perna, as coxas, os braços. Veja se tem alguma tensão. Mexa o pescoço. Deixa a sua cabeça cair, pesar para um lado, para o outro, para frente, para trás. Circule os ombros para trás, para frente. Se sentir vontade, mova os punhos, estique os braços para um lado, alongue para o outro. Vá percebendo a necessidade de movimento desse corpo, proporcionando esse movimento para ele. E aos pouquinhos, vá abrindo os olhos e voltando então para cá. Bom, gente, acho que é isso. Espero que tenha dado tudo certo. Aqui em casa está um pouco turbulento nesse horário. Vou tentar fazer as meditações um pouco mais cedo. Deixa a musiquinha, né? Mas depende muito porque, né? Se vocês todos estão me acompanhando aí, sabem que eu tô gestante. Então, às vezes eu tenho umas noites bem ruins, assim. Então, às vezes eu consigo acordar, despertar mais cedo, bem mais cedo, outros mais tarde, então não vai ter um horário muito fixo. Eu gosto de fazer durante a manhã, e aí de novo sintam qual que é o melhor horário, mais tranquilo, mais calmo para vocês. Provavelmente eu faça mais cedo, mas de qualquer forma as lives vão ficar gravadas aí para vocês irem praticando. Espero que tenha servido de alguma coisa, que tenha agregado para vocês. Um ótimo dia. E aí, se tiverem qualquer dúvida, eu estou à disposição. Se quiserem conversar, só mandar então direct. A gente vai trocando ideias aí, tá certo? Um beijo, ótima quarta-feira para vocês. E amanhã a gente retorna então com a nossa meditação do dia 2. Tchau, tchau.